Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Então vamos começar mais uma aulinha de geografia, né? No dia de hoje, nossa sexta-feira, dia 10 de setembro, então dia bem quente, né? Vamos fazer aí, cuidar da hidratação do nosso corpo, né? Tomar bastante água, acompanhar aí nosso livro didático, tá? Na aula de hoje, o conteúdo que a gente vai trabalhar, ele se inicia lá na página 146 do nosso livro didático, né? E vai até a página 158, tá bom? Então, para quem quiser acompanhar aí, é o assunto da nossa aula. A gente continua falando sobre o Oriente Médio, né? Vamos falar um pouco sobre a base econômica, os processos de integração, né? Mais um conflito que a gente já trabalhou na aula anterior, então a gente vai avançar um pouquinho, ok? Então, vamos começar. Primeiro eu trouxe aí novamente para vocês, na aula anterior, só para a gente retomar o mapinha do Oriente Médio, né, com os aspectos físicos. Então, uma região bastante importante, né, a gente pode observar que ele está localizado entre três territórios, né, três continentes muito importantes. Então, o Oriente Médio está aí, faz parte do continente asiático. Então, ele faz limite aí também com o continente africano e assim como o continente europeu, tá? Então, é uma região muito importante, principalmente por causa das reservas de petróleo que a gente vai ter nessa região. Então, vocês podem observar, tem um litoral, né, recortado aí, a gente tem o Golfo Pérsico aqui, onde vai ter a maior concentração de jazidas de petróleo, né, tá? Próxima a essa região aqui, que se concentra ao Golfo Pérsico. Vamos ter alguns mares e oceanos, né? O Mar Vermelho, Mediterrâneo, Mar Negro, Cáspio, o Mar Arábico, tá? Que está nas proximidades aí do Oceano Índico, é uma extensão do Oceano Índico. Então, algumas regiões bastante importantes. A gente vai ter alguns canais, né? Que é o Canal de Suez, que foi construído artificialmente, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um mapinha também, alguns estreitos, tá? Que são regiões que interligam os mares, né? E são também pontos estratégicos aí para a circulação dessas mercadorias, dessa grande quantidade de petróleo que a gente tem nessa região. Então, os relevos, né? A gente pode observar, tem algumas áreas de planaltos, né? As áreas de maior altitude, aqui principalmente a leste e aqui ao norte. O clima dessa região, né, vai ter o domínio de massas de ar secas, né, continentais e seca. Então, nessa região aqui, mesmo no inverno, a gente vai ter essa característica, né, uma região árida, semiárida, várias regiões de deserto. E vamos ter áreas de planícies nas bordas dos oceanos e mares, então, e temos aqui também a planície da Mesopotâmia, tá? Então, essas áreas próximas aos mares e ao oceano aí vão ser áreas que têm efeito da maritimidade, então tem um clima mais ameno, tá? Então, vamos lembrar que a gente está falando de área desértica, mas aonde eu vou ter a região com um pouco de umidade, né? Vai ser nessas regiões próximas ao oceano. Então, no Oriente Médio, nessas regiões de maior altitude, tá? Aonde eu tenho aqui acima de 4.000 metros de altitude, então pode acontecer da gente ter presença de neve, tá? Sabemos que são áreas secas aí, mas em relação à altitude a gente pode ter presença de neve nesses locais. Então, pessoal, aonde a gente vai ter maior concentração populacional? Então, geralmente nas áreas próximas ao oceano, as áreas de planície, né? E vamos ter também aí um aproveitamento agrícola, né? Nessas regiões. Então, região bastante importante aí no Oriente Médio relacionada à agricultura, ok? As chuvas nesse local, elas vão ser bem escassas, tá? Quando elas acontecem, que são raras, né? Elas podem vir de uma forma muito violenta, né? Porque são
são bastante raras aí, e em poucas horas pode chover ali toda a quantidade que chove em um único ano, tá? E aí isso vai ser prejudicial, né? E eles vão investir na agricultura para conseguir produtividade nessas áreas então tão secas, ok? Os climas predominantes, a gente tem áreas de desertos, o clima subtropical mediterrâneo, então vai ocorrer nessas áreas que são influenciadas pela maritimidade, que é o litoral que a gente falou, e a planície da Mesopotâmia, né, influenciada aí pelo rio Tigre e o rio Eufrates. Então, é uma região onde a gente vai ter cultivo de arroz, trigo, cevada e algodão, tá? Influenciados aí pelos recursos hídricos desse local. Então, eu trouxe aqui outro mapinha. O Oriente Médio ele está localizado na porção sul-ocidental ou sudoeste da Ásia, tá? Então, lembrando lá da regionalização, o Oriente Médio vai estar a sudoeste da Ásia ou a parte sul-ocidental. Então, muitos consideram, né, usam esse termo, que o Oriente Médio, juntamente com outras regiões, tá? Ele pode denominar, pegando parte da África, pegando parte da Europa, ele seria considerado, né, o Grande Oriente Médio, tá? Isso é utilizado apenas por algumas organizações internacionais quando eles vão fazer algum tipo de pesquisa científica, tá? E aí eles usam esse termo para denominar o Grande Oriente Médio, então abrangendo áreas aí que fazem parte também da África e da Europa, tá? O Egito e a Turquia, então ele possui possuem terras, né, nos dois territórios. Então o Egito, né, vai ter a península do Sinai aqui, que ele vai estar tanto no continente africano, e essa parte vai fazer parte aí do continente asiático, e a Turquia também, que vai ter parte dela em continente europeu, né, e parte em continente asiático. Então são as duas regiões. Como eu falei para vocês, alguns pontos estratégicos. Então aqui nós temos o canal de Suez, tá? Que fica nessa localização. Então um canal muito importante. No primeiro trimestre a gente trabalhou, né, que houve um container que encalhou nessa região, e essa região é estratégica porque ela diminui o percurso aí de várias regiões, né, para a gente conseguir escoar a mercadoria o quanto antes. Então temos também aqui, nessa extremidade aqui próximo ao Mar Vermelho, né, dando acesso aqui ao Oceano Índico, o Estreito de Bab el-Mandeb, tá? Então outra localização importante. Temos também o Estreito de Hormuz, que fica aqui no Golfo Pérsico. Então daqui vai sair grande quantidade de petróleo, né? Então uma localização bastante movimentada aí por embarcações. Temos o Estreito de Bósforo, tá? Que ele está aqui nessa localização aqui, próximo ao Mar Negro, e também o Estreito de Dardanelos, nessa região aqui, dando acesso ao Mar Mediterrâneo, tá? Então são os estreitos importantes que estão nessa localização. Vamos lá, continuando. O que eu queria trazer aqui para vocês sobre a estrutura geológica, né? Porque a formação dessa localização. Então a gente trouxe aqui uma imagem do Afeganistão, tá? Então a estrutura geológica é formada por rochas e recursos minerais, tá? Então nós temos o predomínio nessa região de bacias sedimentares. Conseguem observar? Então as áreas rochosas, né? Então eu tenho uma área rebaixada aqui e eu tenho acúmulo de sedimentos nessa localização, tá? Então dá para observar bem aqui a quantidade de recursos que eu vou ter. Então observem os dobramentos modernos, tá? Um escudo cristalino e a concentração aqui, a bacia sedimentar, como a gente pode visualizar. O que acontece, pessoal? Esse local ele tem a ocorrência de hidrocarbonetos, tá? Esses hidrocarbonetos, né, que propiciam aí o encontro dessa grande quantidade de petróleo nessa região, principalmente ali no Golfo Pérsico. Isso se deve a uma condição, tem uma formação de um anticlínio,
tá? Uma área curva, olha só a formação, é curvada, né? E isso aconteceu pela colisão. Então, placas convergentes se chocaram, foi a placa euroasiática e a placa arábica, tá? E aí, o que aconteceu durante esse choque? Abriu-se fendas, tá? E essas fendas foram preenchidas com material marinho, né? Água oceânica, animais marinhos. Então, durante séculos, esse acúmulo aí fez com que esses sedimentos, esse acúmulo de sedimentos, formassem aí esses hidrocarbonetos. Por isso, uma região tão rica, né, em petróleo como a gente tem nessa região. Foi tudo devido a essa colisão, esse choque, né, dessas placas e o acúmulo desse material, ok? Continuando então, na aula anterior também eu trago essa figura, né, que são os maiores contingentes, né, o maior potencial de petróleo no mundo, e aí aqui o maior potencial que a gente tem no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, né? Então a largura da seta aqui, ela vai mencionar aí o volume de produto que é exportado para outros países. Então, aqui dessa região do Oriente Médio, a gente vai ter grande quantidade sendo exportada, principalmente para a Europa, tá? As principais rotas globais do petróleo são o Estreito de Hormuz, né, que fica lá no Golfo Pérsico, então eu mostrei para vocês. Então, o maior volume sai dessa região. Aí temos também o Estreito de Malaca, no Sudeste Asiático, o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, o Canal de Suez, né, que também vai ser o local aí de grande quantidade de produto escoado, e o Estreito de Bab el-Mandeb, também com 4,8 milhões de barris por dia, tá? Só para a gente entender a transição, né, a exportação desse produto. Eu trouxe isso aqui para vocês, que a nova rota da seda, né, ela é imposta aí pelos chineses. Então, o que eles querem? Potencializar, né, melhorar a circulação de mercadorias. Então, o presidente da China, né, o Xi Jinping, ele prometeu apoiar a globalização, né? Ele quer intensificar as trocas comerciais. E aí o Oriente Médio vai estar envolvido, né? É uma das localizações estratégicas, principalmente pelos recursos provenientes. E ele fez um projeto aí, né, que envolve, né, o Cinturão e Rota, que ele está investindo cerca de 900 bilhões de dólares nesse projeto. Então, a ideia é promover, né, construir mais, olha assim, aqui o cinturão, né, de ferrovias, rodovias. Então, ele vai fazer vários investimentos nesses setores. O presidente da China promete esses investimentos. E a outra, que é a rota marítima, né, que vai também melhorar e potencializar, construir novos portos para facilitar esse escoamento de mercadorias também. Então, para a gente entender as relações geopolíticas já desses locais, ok? Que a gente é importante a gente falar um pouquinho, que a criação desses estados do Oriente Médio, né? Então, para a gente entender um pouco, história vai falar muito sobre esse assunto com vocês também, vai tratar de todos os fatos históricos, então a gente não vai aprofundar muito, mas é importante a gente saber que esses estados do Oriente Médio foram criados a partir da Primeira Guerra Mundial, né, que ela ocorre lá de 1914 a 1918. Então, nós tínhamos nessa localização, que hoje é o Oriente Médio, os antigos impérios persa, que ficava a leste, né, e o Império Turco-Otomano, que ficava a oeste, que foi uma das regiões, tá, um dos estados mais poderosos do mundo, esse Império Turco-Otomano, tá bom? E aí, a partir do século VII, ali, houve uma expansão da religião islâmica, tá? Principalmente para esses territórios. Então, durante muito tempo, esses impérios, eles se rivalizaram, né, entre si, e também o principal alvo, que sempre foi o Ocidente, tá? Então, na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ficou do lado dos alemães, né? E o que levou o Reino Unido e a França, que lutavam contra a Alemanha, a incentivar os povos árabes a se unir e combater os turcos, tá? Então, a gente percebeu um conflito nessa região,
E depois, a posterior, o Iraque, a Arábia Saudita e a Jordânia foram criados no século XX, tá? Sob influência, então, dos britânicos. Então, os britânicos vão influenciar. E aí, o Iraque, ele sai à frente, né? Eles formavam ali, através de uma eleição que ocorreu em 1932, escolheram um rei e deram ali origem ao novo país, né? Que foi uma monarquia até 1968. E temos também a Arábia Saudita, que houve uma família, né? A família Saud, por isso que vem o nome de Arábia Saudita, que ela tomou Meca em 1925, tá? Com uma tropa ali montada a camelos e ocupou a região também, estabelecendo uma monarquia. Então, até então, os britânicos não tinham ideia, né, que nessa região, principalmente da Arábia Saudita aí, que essa região tinha ali um grande volume, uma grande quantidade de petróleo, né, senão eles não teriam facilitado, abrido mão desse território de forma alguma. Vamos lá, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre os conflitos, tá? Que existem, vamos falar de um deles. Na aula passada a gente já falou um pouco sobre o Estado Islâmico e hoje a gente vai falar de Israel e Palestina, né? Tem muita história sobre isso, são muitas informações que a gente precisa entender um pouco como ocorreu essa história. Então o que acontece, gente? Israel, ela foi criada, né, foi determinada pela ONU, tá? Então, a ONU definiu que em 1948 a gente criaria o Estado da Palestina. Mas vamos tentar entender um pouco como que acontece essa história. A criação de Israel, ela tem uma trajetória, tá? Por muito tempo, os judeus foram perseguidos, tá? Os judeus foram perseguidos, a sua grande maioria ocupava essa localização, tá? Por questões bíblicas. Se a gente for buscar informações, a gente vai perceber que essa população ocupou. E aí aconteceu que eles foram espalhados, né, pelo mundo. Houve a diáspora, né, a diáspora judaica, que espalhou esse povo por várias regiões do planeta. E aí aconteceu que em determinado momento aconteceu um movimento, né, chamado sionismo. Então esse movimento queria devolver à população judaica um território, formar um Estado judeu, porque teve essa questão da diáspora, né, da perseguição dos romanos, dos judeus. Depois tivemos na Segunda Guerra Mundial o Holocausto, né, o extermínio de vários judeus. Então quando houve esse movimento do sionismo, os europeus acharam que tinham que dar uma localização, um destino para essa população. E aí onde eles pensaram, né? A princípio teve outras localizações que podiam instalar, criar esse Estado de Israel. Mas aí, como tinha esses estudos bíblicos, né? Essas informações da origem da população, eles foram instalados nessa região, né? A ONU sugeriu então um plano de partilha da ONU. Então essa população veio a ocupar esse território, tá? Em 1948, o Estado judeu ocupou essa região, o Estado árabe, né, que tinha a maior população, então ficou com um território um pouco menor, né? E aí a gente tinha os outros países árabes e Jerusalém seria uma zona internacional, tá? Até o momento ficou decidido assim, só que isso vai suscitar um grave problema, né? Os palestinos ficaram inconformados com a criação desse Estado de Israel, né? E então criaram aí, a gente vai ter 3 conflitos por causa dessa determinação. Então, pessoal, com a partilha, com essa situação, houve a guerra de partilha, tá? Então, os árabes que viviam nessa região, eles resolveram entrar em conflito com os judeus, né? Com a população que veio a ocupar Israel. Os judeus começaram a voltar para essa região.
Mas o que aconteceu? Esses árabes que viviam nessa localização aqui, eles não, de certa forma, eles não se uniram para atacar esse território. Eles atacaram de forma independente, né? E isso fez com que Israel, então, conseguisse vencer esse conflito, e ele, então, ocupou mais áreas, né? Áreas até que não eram determinadas para eles, eles conseguiram ocupar aí a área da Jordânia, da Cisjordânia, o Egito, a faixa de Gaza, tá? E pegou aí, então, parte de Jerusalém também, ok? Aí, o que é importante a gente saber? A gente fica falando de árabes, né? Então, a gente pensa, os árabes estão ocupando aqui só a Palestina, tá? Quando a gente fala de árabes, a gente está falando da etnia, tá? De um povo com características semelhantes, tá? Alguns aí falando o idioma árabe. Então, eu tenho povos árabes na Palestina, tá? Eu posso ter também povos árabes vivendo em Israel, que seria o Estado judeu. Eu posso ter povos árabes vivendo aqui no Líbano, mas qual que é a nacionalidade desse povo? É libanês, tá? Só para a gente entender essas diferenças. E aí houve essa ocupação, então, com o primeiro conflito, que foi a Guerra da Partilha. Aí, em 1967, nós vamos ter também outra ocupação, né? Vamos ter outro conflito, que foi a Guerra dos 6 Dias, ela durou realmente 6 dias aí. Então, o Israel, então, vai ocupar uma parte ainda maior, tá? Ela ocupa aí a Península do Sinai, né? Que é parte do Egito, e também ocupa aqui as colinas de Golã, tá? Então, aqui é uma região estratégica bem alta, e aqui também vai ser a nascente do Rio Jordão, tá? Pegou parte da Cisjordânia, então ela fez uma ocupação grande desses territórios. Então, essas áreas não eram independentes aí até 1967, porque a gente tinha uma ocupação de israelenses nesses territórios, tá? Aqui em 2009, como é que se configura a situação? Nós temos em Israel, ele devolveu a Península do Sinai para o Egito, né? Esse território foi devolvido. Ele ocupa, então, hoje esse território. Temos um território ocupado por Israel desde 1967. O território devolvido em 1982, que está demonstrado aqui, que foi a Península do Sinai. Em 2009, território sob controle israelense, tá? Então, as colinas de Golã estão ainda mantém, parte aqui da Cisjordânia. O território sob controle palestino, tá? A faixa de Gaza, então é uma região de bastante conflito, e temos o território sob controle israelense e palestino, onde a gente vai ter vários conflitos constantes aí. Aqui um mapinha de 2012 de Israel, tá? Então, o plano da ONU para o Estado judeu em 1947, né? Foi esse território para essa população. O território anexado por Israel em 1948, quando a gente teve a guerra da partilha, tá? Depois foi esse território aqui anexado por eles, território ocupado por Israel em 1967, com a Guerra dos 6 Dias. Então ele fez novas áreas, pegando aqui a Península do Sinai e a colina de Golã. Temos também o território devolvido por Israel em 82, que foi novamente a Península do Sinai. Situação em 2012, território sob controle israelense e palestino e território sob controle palestino. Então, o que é a história, pessoal? Os judeus, eles foram expulsos desses territórios no passado, né? E com a expansão do islamismo, essas áreas foram ocupadas, né, pelo povo palestino, por pessoas de outros territórios. Então, o que muita gente não entende, na verdade, fica parecendo que os dois lados, de certa forma, têm sentido, né, nesse conflito. Porque os judeus foram expulsos, deixaram esse território. Chegou outra população e ocupou. Eles não sabiam, tinha judeu e que um dia ele ia voltar para aquele território, né?
Aí vem uma imposição da ONU, determina esse território, mas os palestinos não aceitaram esse povo ali. Eles veem essa população como um corpo estranho. E aí a gente vai ter essa série de conflitos, tá? Lembrando, gente, que esse não é o território onde a gente tem aquela grande quantidade de petróleo, né? Lá no Golfo Pérsico. Os conflitos aqui são pela ocupação territorial, tá? Por essa questão de conflitos que a gente vai ter devido a essa ocupação territorial. Vamos lá. Então, a origem do conflito, por que começou? Devido à criação do Estado de Israel em 1948 e a não criação de um Estado palestino. Então, os palestinos são a população, né, sem efetivamente um Estado, porque eles estão espalhados pelo território, né, e eles não têm uma formação definitiva do Estado, eles reivindicam que aquele território é pertencente a eles. Os palestinos, quando houve a criação do Estado de Israel, eles tiveram que se refugiar em vários locais. Então, eles foram refugiados na faixa de Gaza, na Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Egito, tá? A partir de 1948, as 3 guerras consolidaram o território do Estado de Israel. Então, Israel venceu todos os conflitos, que foi a Guerra da Partilha, né? Assim que houve a criação do Estado de Israel, a Guerra de 6 Dias, que aconteceu em 1967, tá? Então, Israel vai e ocupa um território ainda maior. E depois nós vamos ter a Guerra do Yom Kippur também, tá? Que foi outro conflito ocorrido, que é o dia sagrado, né? Então, houve o dia do perdão para os israelenses e é o dia do jejum para os árabes, né? Então, houve esse conflito também em 1973, tá bom? Todos esses conflitos, Israel saiu vencedor. A permanência das tensões entre Israel e Palestina deve-se à radicalização de palestinos e israelenses, o que dificulta a possibilidade de paz. Então, um povo não aceita o outro, né? Eles reivindicam esses territórios. Jerusalém, por exemplo, é uma região sagrada, tanto para os muçulmanos, quanto para os judeus, quanto para o cristianismo, né? As regiões, então, todas veem esse local como uma região sagrada. E aí a gente vai ter essa dificuldade em estabelecer alguma solução para esses conflitos. Então, a gente tem muitos assentamentos, tá? Continuidade dos assentamentos israelenses em áreas da Cisjordânia. Então, a gente tem muitas populações assentadas em territórios, né? Principalmente temos uma grande população na faixa de Gaza. Essa população é o maior contingente, a maior densidade demográfica de pessoas em habitações improvisadas, tá? E nós temos a ação de grupos palestinos que não reconhecem a existência do Estado de Israel e pregam a sua destruição. Então, houve a comemoração de 70 anos da criação do Estado de Israel, né? E a população ficou muito revoltada, houve várias reivindicações, tá? Desde o início de 2018, Israel e Palestina vivem uma nova onda de violência, que foi a intifada, tá? Principalmente na faixa de Gaza. Então, o que é essa intifada? É ataque, né, da população mesmo, com paus, pedras, então, contra o Estado de Israel, tá? Então, militarmente, eles são bastante treinados, bastante equipados. Os homens fazem treinamentos em Israel, a mulher também faz treinamento, né? Então, eles têm um fortalecimento militar muito grande. Então, os conflitos estão longe de finalizar, tá? Para finalizar nossa aulinha, vocês vão fazer 2 exercícios aí para a gente reforçar esse conteúdo, páginas 147 e 155, tá bom? Então, a gente continua esses assuntos aí na nossa aula de segunda-feira, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.